Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado aí o nosso irmão evangelista William pelo convite, pastor também pela confiança de estarmos aqui também, né, nessa mini vigília para recebermos também de Deus. Amém? Cada um de nós saímos dos nossos lares, deixamos nossas casas, porque viemos aqui para buscar poder de Deus, para buscar a presença de Deus. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: Deus já está na casa, o Senhor já está na casa, porque a casa é dele, o povo é dele, a unção é dele, a presença é dele. Então, sem ele, como ele mesmo, como o Senhor Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Amém? Abre a tua Bíblia, por favor. Romanos, carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, capítulo de número 12. Pedir os irmãos aí, por favor, só dá um pouquinho de retorno aí, por favor, meu irmão. Ajuda a gente aí, por favor, nesse mistério aí do retorno. Obrigado. Amém? Romanos, capítulo de número 12. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. Amém? Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Irmão protetor aí. Rogo-vos, pois, nessa versão, né? Essa é o que? Almeida corrigida. Mas a minha ela era um pouco mais antiga. Ela diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegar-se-á ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sejais fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Os irmãos podem se sentar? Eu não costumo fazer isso, eu não gosto de ler muitos versículos, que os irmãos ficam lendo. Mas aí, como eu já tenho uma liberdade de ter um pouco de tempo, a gente pode falar pode ler um pouquinho a mais, porque a gente tem um pouquinho de tempo aí para poder falar um pouco das grandezas do Senhor, da palavra dele, daquilo que ele tem feito e daquilo também que ele irá fazer, porque nós acreditamos que sairemos daqui com a nossa vitória, amém? Se você acredita nisso, glorifica o nome do Senhor. Você acredita na sua vitória nessa noite, meu irmão? Por que você veio aqui? Qual o motivo que você veio aqui? Você veio para receber vitória. Qual o motivo que você veio aqui? Você veio para orar, para buscar. O que você veio fazer aqui? Você veio para interceder. O que você veio fazer aqui? Você veio para receber unção. Você veio para receber revestimento de poder. Então, meu irmão, por qual seja a tua causa, qual seja o teu pedido, eu creio uma coisa: você vai sair daqui com a sua vitória. Aleluia! Porque eu creio também na minha vitória. Amém? Irmãos, não vamos perder muito tempo, mas quando o evangelista William falou semana retrasada, sexta-feira retrasada, eu achei que fosse sexta-feira passada. E eu fiquei na dúvida, mas depois eu falei com minha esposa, eu acho que é no final do mês, a última sexta-feira do mês. E aí eu perguntei ao pastor Reginaldo, e ele falou, não, vai ser no final do mês.
E aí eu já estava preparado, talvez até mesmo para trazer uma mensagem. Mas aí eu continuei na busca, continuei meditando, porque eu sempre gosto de estar meditando nos trechos da palavra de Deus. Se me vem assim na minha mente, algumas coisas assim, eu vou lá para a sala, pego a minha Bíblia, sento lá, coloco, vou estudando, vou lendo. Até algum versículo vem na cabeça. E veio assim, na minha memória esse versículo, que fala sobre o sacrifício vivo. Se eu não me engano, essa vigília tem um tema, não tem? Que é perseverando em esperança, né? Vou chegar lá na perseverança, mas é esperança na oração. Então eu fiquei pensando em oração. Eu não vou fazer aqui, não quero que você levante as tuas mãos, mas eu pergunto, quem aqui, sem responder, quem aqui gosta de oração? Já teve algumas manifestações. Que não consegue, né, mestre? A gente não consegue ficar quieto quando fala de oração. Se você vive uma vida de oração, se você tem uma intimidade com Deus em oração, se você aqui teve um estudo aqui da outra vez que nós tivemos aqui na segunda-feira, e eu já tinha ouvido isso do mestre também, e é verdade, eu não lembro qual foi, o pastor pode até me ajudar, eu não lembro quem foi que falou que não passava mais de uma hora orando, mas também não ficava menos. Falou, como é que ele falou? Como é que ele falava? Ele não orava uma hora, mas também não passava 10 minutos sem orar, né? Então, ou seja, ele não tinha uma oração tão prolongada, mas também não ficava muito tempo, não ficava tão tempo sem orar. E a nossa vida é assim. Nós temos um dia a dia, temos um cotidiano. Cada um de nós aqui, irmãos, se fôssemos contar as nossas lutas, as nossas labutas, as nossas dificuldades, cada um de nós aqui tem uma luta. Cada um de nós aqui tem um cotidiano. Muitos aqui, a maioria esmagadora, veio direto do seu trabalho. A maioria esmagadora aqui veio direto dos seus afazeres. Aleluia. Porque nós não esperamos cair do céu. Cada um de nós é nós que somos trabalhadores, né? Esperamos em Deus, aguardamos em Deus, cremos na promessa, mas vamos sair para buscar, para batalhar, para trazer o pão nosso de cada dia. Então, cada um de nós aqui tem os seus afazeres. Mas eu quero falar para os irmãos uma coisa nessa noite, trazendo essa reflexão sobre esse livro que Paulo escreve, especificamente esse versículo, esses capítulos, e nós temos até o versículo número 12 até o 12. Paulo vai orientar os irmãos de Roma. Se os irmãos depois forem ver, Paulo ele tinha uma certa liberdade, né, para falar com os irmãos, até mesmo com os irmãos romanos, porque os irmãos sabem, os irmãos são bem amantes da Bíblia, são bem leitores, são bem estudiosos da Bíblia, sabem que Paulo tinha sua cidadania também romana. Então Paulo tinha muita abertura para falar aos romanos. Paulo trata de coisas que uma pessoa comum não trataria. Por exemplo, já naquela época, há 2000 anos atrás, Paulo falava sobre o homossexualismo. Quem falaria sobre o homossexualismo, tendo em vista que, segundo a história, Nero, ele foi foi mulher de muitos homens e homem de muitas mulheres. Olha só, o Império Romano era o que dominava, né, a Palestina de então, dominava o mundo de então. Então, falar sobre homossexualismo, né, que Paulo ele fala de uma forma aberta. Depois os irmãos podem meditar lá no primeiro capítulo aos Romanos, ele fala sobre justamente isso, que os homens mudaram o uso natural, né, homem com homem, mulher com mulher, né. Então Paulo vai falar sobre isso. Por exemplo, outro assunto, Paulo também vai falar também sobre a graça. Paulo vai falar também sobre um senhor, sobre um rei. Então falar sobre isso com o império daquele ali, tinha que ter uma certa autoridade e tinha que ter também uma certa liberdade para tratar de outros assuntos. Por exemplo, também, Paulo fala também sobre o Deus que é soberano. Por quê? Porque havia um soberano reinando, porque os Césares eles eram considerados como semideuses, somos soberanos. Mas Paulo fala, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. Sou israelita, pertence-lhes a doação de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, deles descendentes de Cristo segundo a carne, o qual sobre vós, Deus bendito eternamente, amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos que estão em Israel são israelitas.
Imagina, pastor, que assunto! Você é guardador da lei, você é observador da lei, você fala, você tem o seu, você é natural, tem a sua natureza, né? Você é um compatriota, você é um patriota, você é um israelita, e Paulo diz, mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Paulo também fala, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirás a coisa formada ao que formou? Por que me fizeste isso? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E lhe direi, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Paulo aqui fala também sobre uma sentença. Então, os irmãos, note, os irmãos, Paulo vai tratar de muitos assuntos. Por exemplo, no capítulo número 10, Paulo vai dizer, pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha aí a oração. Deus não olha para pobre, Deus não olha para rico, Deus não olha se é preto, se é pardo, se é negro, se é amarelo, Deus não olha se mora na comunidade, Deus não olha se mora na zona sul, mas todos que invocam o seu nome serão atendidos por Ele. Aleluia! Oh glória! Ele é rico para com todos os que invocam. Pega aí, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Falar de salvação, porque falar de salvação tem que apresentar quem é o Salvador. Para falar de salvação com os romanos, tem que falar quem é o Senhor. Para falar de salvação aos romanos, tem que falar quem é o rei. E falar que tem outro rei, sem ser um soberano romano, Paulo tinha essa coragem, meu irmão. Lembra, quando Paulo foi tentar falar, calma aí, olha só, vocês estão me agredindo, mas vocês estão falando do cidadão romano. Aí o pessoal, opa, calma aí, eu quero apelar a César. E Paulo foi até Roma. Paulo morreu em Roma, Paulo perdeu a sua cabeça, mas uma coisa Paulo diz, agora combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. E desde agora, quem está preparado para mim? Desde agora está preparado para mim a coroa de justiça, a quem o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas não vai ficar só para mim não, mas também vai dar para todos que creem no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E Paulo continua. Aí agora ele fala, irmão, olha só a visão, irmão, a visão de Paulo é muito linda. A visão de Paulo é muito linda. O último dos, vamos dizer assim, comumente aceito, o último dos apóstolos, o último dos mensageiros. Paulo chega até a ser mesmo um pouco desprezado, né, no início da sua caminhada, mas depois todos os outros apóstolos, todos os outros discípulos que até então ainda estavam vivos, conseguem contemplar e ver qual é a grande autoridade de Paulo. Paulo, certa feita, ele chega diante de Pedro e ele fica quieto, porque estava acontecendo algo ali no meio dos irmãos. Paulo ficou esperando a sua oportunidade e Paulo diz, olha, Pedro, você está vivendo como um discipulado. Um dissimulado é uma pessoa que ele não revela, olha só, irmão, as suas verdadeiras intenções. Paulo falou, eu te repreendi, Pedro, na presença de todo mundo, porque você é testemunha. Olha só, irmão, Paulo repreende até Pedro, que foi, pastor, o primeiro pregador, o primeiro homem que ganha. Irmão, aqui eu acredito que ninguém que ganhou 3 mil almas numa pregação só. Quem ganhou aí? 3 aí, o pastor dele está chegando perto. Numa pregação só ganhou 3 almas. Pedro numa pregação, 3 mil almas. Pedro na segunda pregação, quase 5 mil. 4 mil, quase 5 mil. Olha só, irmão, está vendo? Mas Pedro também precisava de receber repreensão. Irmão, cada um de nós precisamos, sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele conhece a vida de cada um de nós. Ele conhece a vida, então, o meu levantar, se ele me repreende, e até a Bíblia diz, para que você for repreendido pelo Senhor, que você não venha e nem eu venha te esmorecer, porque o Senhor ama e repreende aquele que ele ama. Ele castiga, ele repreende
repreende, ele exorta, ele fala, ele usa alguém para dizer, olha, Deus não está satisfeito com isso. Ele usa alguém para dizer, olha, irmão, pode melhorar mais, porque nós estamos, irmão, numa caminhada rumo ao céu. Aqui não tem ninguém perfeito. Se tivesse perfeito, nenhum de nós estaríamos aqui. Então Deus usa sempre para repreender. Pedro recebeu repreensão de Paulo. E ele reconheceu o apostolado de Paulo. Ele reconheceu que Paulo elogiou Jesus. Porque era, hoje tu tem um montão de intitulados aí apóstolo, né? Mas era uma característica para ser apóstolo, era que tinha que ter vestidos. Olha só, eles hoje, século XXI, querem. Não, eu sou apóstolo. Já não basta mais ser pastor. Já não basta mais, agora tem que ser bispo. Bispo também não dá mais. Agora quero apóstolo. Daqui a pouco semideus, daqui a pouco não sei o quê. Irmão, aonde nós vamos parar? Já sendo pastor, fiz agora semana passada, para a glória do Senhor, 9 anos de ministério pastoral. Irmãos, vou falar para os irmãos uma coisa, pastores. Aqui os pastores, irmãos, bebê. Até hoje, irmão, quando alguém me chama de pastor, eu fico tremendo. Não tem demagogia nenhuma, estou aqui diante do altar e Deus está aqui. Eu sempre falo isso que a minha esposa ela me testemunha. Toda vez, irmão, e detalhe, tá? Tem lugares que eu estou até paisano e eu sou reconhecido como pastor. Esses dias a pessoa falou para mim, ô meu irmão, você é pastor, né? Pô, não, quem falou para ele que era pastor? Cara, o aplicativo, pegar o aplicativo, chamei o aplicativo quando eu fui entrar ele. Ô irmão, tu é pastor, né? Meu Deus, não ando com a plaquinha, não ando com adesivo escrito pastor, não ando com a credencial pendurada no pescoço. Sabe por quê, irmão? A tua vida é minha vida, nós somos sal da terra. A tua vida é uma carta aberta. A tua vida não é carta fechada, a tua vida é uma carta aberta. Aonde você estiver, ali está o representante do céu. Guarde isso na tua cabeça, meu irmão. Porque tem gente que só é Cristo na casa de Deus. Quando ele sai dessa porta para fora, misericórdia. Aí ele acha, não, mas que já que Deus conhece, Deus sabe, Deus entende. Irmão, conversa fiada. Deus ele quer de mim, de você rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu já falei isso aqui, me perdoe a minha redundância. Irmãos, o que é culto racional? É culto com entendimento. Irmão, você vai sair daqui alimentado, mas quando chegar lá fora, você tem que mostrar quem você serve. As pessoas têm que olhar para você e ver o que você está recebendo nesse lugar. Porque tem gente, irmão, que quando sai daqui, parece que não recebeu nada. Oh, meu Deus! Parece que o pregador se molhou, ele ficou todo suado, ele ficou sem voz. Parece que o pastor parece que está sozinho. Não, irmão, sabe o que acontece? É porque nem todos que estão em Israel, com todo respeito, são israelitas. Deus está falando nessa noite. Eu escolhi mensagem, Deus está falando nessa noite. Paulo tratou, meu irmão. Paulo estava falando com a igreja de Roma. Ele não estava falando para o Império Romano, não. Ele estava dentro do Império Romano, mas estava falando para os irmãos que estavam convertidos. Ele disse, olha só, não vem com essa história que Deus só quer o coração, não. Só parafraseando, vocês vão entender. Não tem esse negócio que Deus só quer o coração, não. Eu vou rogar a vocês e vou dizer, como ele falou, que o Paulo tivesse nosso dia, ele vai dizer, varão, misericórdia. Eu vou pedir a você misericórdia, mas eu te peço que você traga o teu corpo, você traga a tua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ou seja, a minha vida eu cultuo a Deus, sim. Eu cultuo a Deus até com a boca fechada. Eu cultuo a Deus com a boca fechada na fila do ônibus. Eu cultuo a Deus com a boca fechada na fila do banco, na fila do trabalho. Aleluia! Oh, glória! A tua vida e a minha vida é um culto, irmão. E culto tem o quê? Culto tem a liturgia. Tem louvor, tem cante, mas tem oração. Então na minha vida, na tua vida, no nosso culto racional,
não pode faltar oração. A nossa vida é uma vida pautada em oração. Paulo está dizendo por quê? O que vai acontecer quando eu prego a minha vida? Quando eu apresento a minha vida em sacrifício vivo? Porque não é sacrifício morto não, tá? Porque Deus não aceita sacrifício morto. Porque o morto para ele não serve. O morto é contaminado. É vivo. Tem que estar vivo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Era essa figura, era essa linguagem, era essa pegada. Porque tem que haver morte. E aqui eu quero já começar também entrando. Quem foi que me antecedeu falando sobre Gênesis? Perito Flávio? Gênesis, foi? O senhor falou do Gênesis? De Adão e Eva, né? Começou falando, tem uma parte que falou de Adão e Eva. Foi quem? Eu escutei alguém falando sobre, foi isso, irmão? Falando sobre o início. Você já viu a criação, como é que é a criação? A criação, alguém chega a dizer, mas eles tinham livre-arbítrio. Não, irmão, aprenda uma coisa nessa noite. Eles não tinham, na verdade não era eles, né? Na verdade, porque se você for ver lá o livro do Gênesis, capítulo número 1, depois 2, você vai ver que Deus dá ordem para Adão, que Eva não está no cenário. E primeiro, Eva não tinha nem sido criada. Pode ver aí, pastor, capítulo número 2. A ordem foi para Adão. E aí o que aconteceu? Agora Deus olha e Adão vai dar nome. Deus fala, agora Adão, dá nome a toda a criação. Aí depois, aí você vai ver o texto vai dizer, e Deus olhou e viu que Adão estava triste. A vaca tinha o boi, o cavalo tinha égua, outros animais, tinha um macho e tinha fêmea, mas Adão sozinho, ele dando nome. Mas aí não foi no coração de Adão, Senhor, me dá uma varoa. Adão não estava preocupado com isso, mas Deus que sabe todas as coisas, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Glória. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora que esteja com ele, uma ajudadora que esteja com ele. E aí, irmão, conhece essa história. Aí depois, lá na frente, porque a gente não sabe quanto tempo durou. Não sabe quanto tempo. Não tem como nós colocarmos o tempo aqui. Não dá. Pode ter sido 3 anos, pode ter sido 100 anos, pode ter sido 500 anos, pode ter sido 2 dias. A gente não sabe o tempo ali, mas vê que depois lá na frente, aí o homem, no caso a Eva foi seduzida, né, pela serpente, o irmão conhece essa história, e aí ele vai dar ao seu marido não vai comer, então os dois tiveram que pôr no cartório. Aí o que Deus faz? Alguns dizem que houve um sacrifício, primeiro sacrifício, só que tem outras linhas de raciocínio, porque é preciso anotar bem o texto, é claro, a gente tem que buscar bem os originais, os textos bem mais originais. Eu até falei isso para os irmãos, eu até trazer ela, você está com a capa rasgada, a Bíblia do hebraico e grego. Então ela é bem, tem muitas explicações, só que tem que ser uma Bíblia bem mais específica. E aí alguns falam que não está bem, se você olhar nas nossas versões, você não vai ver escrito, olha, Deus matou um animal. Diz que ele pegou o pelo, né, peles, e vestiu, cobriu. Claro, a gente pode fazer até algumas ideias, algumas conjecturas, que também isso não é filho o texto. Não pode colocar, né, pregar com fincar, mas a gente pode também ter algumas ideias. Mas aí alguns dizem que foi o primeiro sacrifício. E aí eu até entendo que se tem pele, tem que ter um animal morto. Amigos, né? Teve pele, vestiu, fez a roupa, e aí, lá na frente, o que acontece lá na frente? Vai acontecer o primeiro homicídio. Antes de acontecer o primeiro homicídio, e eu gostaria até que o irmão aí tivesse aí, por favor, colocasse para mim, o livro do Gênesis, capítulo de número 4, porque eu até ia ler aqui, mas sabe aquele negócio de aquelas Bíblias bem já cansadinha? Eu só estou a partir do versículo capítulo 5. É sempre Gênesis, você pode ver, tem Bíblia que é só, começa, né? Sempre Gênesis, a minha está sem 1, 2, 3 e o 4. Justamente porque eu gostaria de ler com você também. Se os irmãos pudessem projetar para mim, por favor. Gênesis capítulo 4. Gênesis, primeiro livro, né? Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis 4. Os irmãos vão ver o que aconteceu.
Mas volta um pouquinho mais um versículo. Isso é qual? O ruim de vista. É o 5. Volta o 4, isso. E Abel também trouxe. Volta mais um. 3, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Olha só. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E agora Abel também trouxe uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Entenda bem, irmãos, esse capítulo de número 4, o versículo de número 3, que nós lemos no 4, fala sobre o primeiro contato. Entenda bem isso, o primeiro contato que fala sobre ofertante, que fala sobre oferta, que remete a esse assunto, esse tema de oferta. E aí existem dois tipos de ofertante. Existe o ofertante Caim e existe o ofertante Abel. Você pode dizer amém por isso? Concorda comigo? Dentro desse texto? Existe o ofertante Caim e existe o ofertante Abel. Deixa aí, por favor, meu irmão, por favor. Agora, olha só uma coisa. Todos dois trouxeram ofertas. Caim cuidava da terra e Abel cuidava dos gados, dos animais, né? Então, só que o texto diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aleluia. Dois tipos de ofertantes na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. E se você analisar junto comigo, vamos pensar junto comigo, você vai ver que toda a Bíblia, ela nunca tem 100%, ela nunca crava 100%. Pode reparar, 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram... Não podia ser as 10 prudentes? Ou não podia ser as 10 loucas? Nunca crava. Por que eu aprendo com isso? Porque Deus, Ele me dá o livre-arbítrio. Mas só que antes, na dispensação, os irmãos aqui são amantes da Bíblia, sabe que nós somos provados, experimentados por uma coisa chamada dispensação. Alguém define assim, que é o período pelo qual o homem é provado ou experimentado por Deus. Na inocência não havia livre-arbítrio. Na inocência não havia livre-arbítrio. Na inocência havia ordem, havia obediência. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O negócio é sério. E alguém diz, não, mas é o livre-arbítrio, está lá porque Deus... Não, mano. Tinha ordem, ordenança, ordem de Deus. Após a quebra da obediência, porque aqui, note que não foi livre-arbítrio que fez Eva cair. Não foi livre-arbítrio. Foi desobediência. O que impede o homem de receber vitória não é livre-arbítrio. O que impede o homem de receber vitória é a desobediência. Meu Deus. Irmão, não sei por que eu estou falando essa coisa. A desobediência leva o homem a não experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha como é que Deus está falando nessa noite. Agora olha só, a segunda, agora já não é mais inocência, agora é consciência. O homem sabe o que é certo e o que é errado. O que aconteceu, mestre? Logo após, porque ele tinha comunhão, pastor. Não precisava de oração. Eu vou chegar lá, vai entender, continua ligado. Não precisava de oração. Não precisava de súplica. Era comunhão. Era tete a tete, era face a face. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. A obediência faz com que o véu seja rasgado. A obediência faz com que o céu se abra.
distanciamento. Obediência tem face a face. Oh glória! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Agora Deus vai procurar o homem. Adão, cadê você, meu filho? Tá? Se escondeu, mestre, foi isso? Meu Deus! Mas ele não falava com Deus? Não era obediência? Oh meu Deus! Oh glória! Oh glória! Não era obediência? Não precisava de oração, não precisava de campanha, não precisava de minha vigia. Era obediência, era comunhão, era tete a tete, era face a face. Meu Deus! E a gente pegou, meu Deus! E a gente precisamos de campanha, precisamos de mini vigia, precisamos de monte, precisamos ficar com o joelho igual de camelo. Não, meu irmão, é obediência! É obediência! É obediência! Não é livre-arbítrio, é obediência! Oh, meu Deus! Aí aconteceu, mestre. Vou buscar. Eu tenho intimidade com meu servo. Adão, cadê você, meu filho? Como se Deus já não soubesse, né? Que Deus sabe todas as coisas. Mas ele fez uma espécie de uma pegadinha. Meu filho, eu quero ouvir de você. Cadê você, meu filho? Está escondido por quê? Está chorando por quê? Está chorando por quê? Está choramingando por quê? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Todas as nossas vezes, aprenda isso. Todas as nossas vezes que nós desobedecemos, a fila fica maior. Está descendo, vou falar. Qual é o caminho mais fácil, pastor? Obediência. Qual é o caminho mais fácil? Obediência. Para ter livre-arbítrio, pastor. Agora você tem. Agora eu tenho. Mas antes não tinha. Era assim que obedecer princípios. Porque, irmão, uma coisa que Deus, Ele não negocia é os seus princípios. Aprenda isso. Uma coisa que Deus não negocia é princípios. Porque Ele fala: Adão, cadê você, meu filho? Adão! Ô Adão, eu falava contigo, olha como é que é. Eu falava contigo toda vez na virada do dia. Cadê você? Ah, estou aqui, Senhor. Aonde, Adão? Está escondido aí na copa das árvores? É, Senhor, eu estou aqui. O que tu fez, meu filho? É, Senhor, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Se ele vivesse nós um dia, ele falaria isso. Aleluia. E aí eu quero falar, depois eu vou ler para você uma coisa que vai entender. Vou falar logo, está descendo, eu vou falar. Na verdade, o Espírito está pronto. Na verdade, o Espírito está pronto. Ah, você não entendeu, né? Eu vou repetir. Na verdade, o Espírito está pronto. Mas termina. Mas a carne é. Ah, você conhece esse versículo, né? Pastor, se a ordem tivesse invertida, soaria de uma forma até normal. Na verdade, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Soaria demais. Mas só que, irmãos, as pessoas querem pegar só aquilo que traz esperança para ela. Aí ela pega. Igual o texto, né? Quero trazer memória só que traz. Ele só lembra do versículo que facilita as coisas. Eu já falei isso aqui, vou repetir. É igual seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, seguir a paz com todos é fácil? Não. Porque nem sempre as pessoas vão querer ter paz com você. Vão querer ter paz comigo. Você vai procurar, você vai se aproximar, você vai pedir perdão, você vai pedir, sei lá, se ajoelhar. A pessoa não vai querer nada contigo nem comigo. Agora, a Bíblia diz: sem a qual o quê? Sem o quê? Sem a paz? Não, é sem a santificação. A pessoa, quando escuta falar de santificação, ela chega até a tremer.
Porque falar de santificação não é uma mensagem que traz grande glória a Deus. Aleluia. Falar de santificação não é uma mensagem que dá muitos likes. Falar de santificação, o pregador que ele fala de santificação, quando acaba o culto, ele não tira foto com ninguém. Por quê? Porque as mensagens hoje Deus vai te dar. Olha o envelope, olha a chave, olha o anjo aí, o anjo aí, ó. Olha o varão aí, está chegando. Irmão, eu acredito em tudo isso. Só que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus quer da minha vida obediência. E aí, irmão, bota aí, meu amigo, por favor, de novo. Bota aí Gênesis 4. O que aconteceu? O tema é oração. 4, bota o versículo 26. Deus olha para a oferta de Abel e Caim fica de lado. Alguns vão dizer o seguinte: não, Deus ele se agradou porque era oferta de animal. Deus se agradou porque era oferta do animal, pode ser sacrificado. Deus não gosta de nada disso, irmão. Uma coisa é: Deus conhece o meu coração. Uma coisa é: Deus conhece o teu coração. Eu estou aqui, mas Deus conhece o meu coração. Eu estou aqui, eu vim buscar, mas Deus conhece o meu coração. E aí, você conhece a história? Eu vou aprender que eu estou terminando. Ele mata o seu irmão. Conhece a história? Não conhece? Caim, Abel matou Caim. Caim matou Abel. E aí, Caim fica foragido, agora foge, fica marcado, errante, né? Fica errante. Tem outras versões que diz vagabundos, porque vagabundo a gente fala na expressão que até a versão mais antiga, né? Lembra? Vagabundos andaram de um lado para o outro buscando a palavra de Deus, só que não acharam, porque é aquele que fica vagando, não é isso? Desocupado. Desocupado é mais do lado da gente hoje, né? Mas também é esse, que o cara fica perdido, fica vagando, fica meio perdido. E aí, o que aconteceu? Deus vai dar uma vitória para a família de Adão, porque através de Sete nasce um filho, e a qual chamou de Enos. Repita comigo: Enos. O nome dessa criança é Enos. Eu já juntei aqui, eu também falo muito isso. O judeu, ele tem uma forma de homenagear a Deus, o nome dos seus filhos. Embora o nome Enos não é uma referência direta, mas pode ser falado como se fosse uma inferência, porque dentro do nome Enos, que é humano, o homem, né, humano, ele vai também lembrar, porque estava começando a criação, bem começo. Então o nome Enos significa humano, o homem. E aí ele começou a invocar o nome do Senhor. Você já prestou atenção nesse versículo? É a primeira referência que fala sobre oração. Qual é a campanha? Qual é o tema dessa campanha? Ou dessa mini vigia? Esperança na oração. E aí, pela primeira vez, então se começou a invocar o nome do Senhor. A primeira oração mencionada na Bíblia foi através do nascimento desta criança. Esta criança veio para coroar, essa criança veio para iniciar, essa criança veio para dar o pontapé inicial da nossa vida até os dias de hoje, a nossa vida cotidiana pela oração. Aleluia. Então por que eu oro? Pastor, por que o senhor está falando tudo isso até agora? E agora começou a falar de oração? Porque sem tudo isso que eu falei, sem a paz, ou melhor, sem a santificação, porque a paz também nem sempre pode ter, mas é bom ter paz também. Sem a obediência, sem a santificação, sem o sacrifício vivo, santo, que agrada a Deus, eu apresento meu corpo, a minha vida ao Senhor. Eu agora me aproximo de Deus
através da oração. E agora começa a ter acesso a Deus através da oração. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade. Repita comigo, eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade. Qual é a necessidade que eu tenho? Oração. O pastor tem necessidade de oração, mas eu vejo sempre orando. Tem. O pregador, ele é muito sábio. Meu Deus, como esse homem é, como essa mulher é. Ela precisa de oração, mesmo assim, precisa. Cada um de nós temos necessidade de oração. Bota para mim, por favor, meu querido. Salmo de número 65, versículo 2. Olha só o que o salmista, irmão. Os salmos eram cânticos, mas olha só o que o salmista diz. Ó tu que ouves as orações, a ti virão toda a carne. O homem e a mulher, ela precisa se aproximar de Deus, porque o homem e a mulher, ela tem uma necessidade de falar com Deus. Você veio aqui só porque você veio para ver o pregador, o pastor, a irmã. Não, você não veio para tratar nada a não ser buscar a face de Deus. Você veio porque você está necessitada de buscar a Deus. Aleluia. Isaías, põe para mim, por favor. Isaías, capítulo de número 56, o versículo de número 7. Olha só o que Isaías fala. Isaías, capítulo 56, versículo de número 7. Você pode ler para mim enquanto eu bebo água? Para aí, respeita esse ponto e vírgula aí, que é uma pausa mais prolongada. Também os levarei ao meu santo monte. Elevo os meus olhos para os montes. Que mistério é esse dos montes? É por quê? Porque o crente que vive vida de oração, ele não fica olhando para baixo, ele olha para o monte. O crente que tem intimidade com Deus, ele não olha para baixo. O problema não abaixa ele, a dificuldade não abaixa ele. Sabe por quê? Ele olha para o monte. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Porque você tem necessidade, meu irmão. O pastor não pode te ajudar, o pregador não pode te ajudar, a irmã da mesa de oração não pode te ajudar. Ei, mas calma, nessa noite aqui está presente o grandão da Galileia. Essa noite aqui está presente o Deus que é todo poderoso. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei. Aonde? Na festa de 15 anos, não. Aonde? Nas bodas, na festa de casamento, não. Aonde? No cinema, não. Eu os alegrarei na minha casa de oração. Oh, glória! Fala assim, ó. Levanta a mão e fala assim: eu estou na casa de oração. Você está onde, meu irmão? Você está onde? Você está na casa de oração. Onde você está? Você está no lugar que você pode pedir a Deus. Porque você aqui é o lugar certo do necessitado. Os alegrarei na minha casa de oração. Continua depois desse ponto e vírgula. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será. Dá mais volume, dá mais volume. Porque a minha casa será chamada casa de oração. Para quem, pastor? Para quem, pregador? Para todos os povos. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Tem necessitado aí? Tem necessitado aí nessa noite? Tem necessitado aí, irmão? Você está no lugar certo, você está no monte do Senhor. Romanos, agora, vai lá, Romanos. Romanos capítulo 8, eu estou terminando. Glória a Deus. Falta 3 minutos para 9, o mundo deu até 9h10. Glória. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Pode ler para mim de novo, quando pega uma linha.
dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. Dá uma pausa aí. O que você veio fazer aqui? Você veio buscar a Deus, veio? Por que você veio aqui? Porque você necessita da ajuda de Deus. E por que você veio aqui? Porque aqui está o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira também quem? O pastor? Não. Da mesma maneira quem? O pregador? Não. Da mesma maneira quem? O cantor? Não. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Continua para mim, por favor. Porque não, deixa lá, por favor. Volta um pouquinho lá. Porque vou pedir para você voltar. Porque não sabemos. Vamos respeitar essa vírgula aí. Sabia, com todo respeito, sabia que o senhor não sabe pedir como convém? Com todo respeito, o senhor que é o chefe. O senhor não sabe pedir como convém. Mas sabe o que acontece? O senhor é necessitado. E aqui está quem pode te ajudar. Glória! Porque você e eu, nós não sabemos pedir como convém. Agora repita depois dessa vírgula. Mas o mesmo intercede por quem? Por nós. Com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por você. Ele intercede por mim. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não sabe pedir, mas Ele sabe que você precisa. Oh, glória! 27, meu irmão. 27. Olha só que mistério. Lê, por favor. Respeita esse ponto e vírgula. É uma pausa mais longa. Ponto e vírgula, pausa mais longa. Meu Deus, para refletir. E aquele que examina os corações. Doutor Jesus está presente na casa. Você vai para o CISREG, vai para a fila do SUS, vai para a porta de uma clínica, vai marcar consulta para quê? Essa noite aqui está presente o cardiologista Jesus de Nazaré. Os corações, Ele examina os corações, Ele sabe dos corações e Ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é aquele que, segundo Deus, intercede pelos carnudos? Não. Intercede pelos ímpios? Não. Sabe por quê? A minha casa será chamada casa de oração. É reunião de santo. Não é reunião do profano, desobediente, carnudo, ímpio, não. Aqui é reunião dos santos. Dos lavados, dos gemidos, daquele que precisa. Glória! Oh, glória! Apocalipse, último livro, por favor. Apocalipse, capítulo número 5. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho necessidade. Porque eu estou aqui, que dentro da minha necessidade eu tenho um Espírito que me ajuda. E eu tenho um Espírito que me guia. E por que eu estou aqui? Porque as orações dos santos são preciosas. Apocalipse capítulo 5. Bota para mim, por favor, meu irmão, o versículo de número 8. Olha que mistério de Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Se você puder ler para mim mais um pouquinho, me ajudar aqui com o papel hoje. Para aí um pouquinho, dessa vírgula aí que é menos, mas vamos parar um pouquinho. Eles estavam prostrados diante do... Guarda isso que eu vou te revelar um mistério nessa noite. E tendo todos eles ao quê? Sabia que no céu vai ter instrumentista?
Já pensou como é que vai ser o céu? Já parou pensar como é que vai ser o céu? O pessoal diz, meu irmão, vai ser só louvor. Não, vai ter trabalho no céu também. Vai ter adoração, vai ter trabalho, vai ter instrumento. Porque lá no céu, eles tinham harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que arremetia a figura do tabernáculo, depois a figura do templo terreno, que lá dentro do templo, um dos utensílios do templo, que tinha dentro do templo, era o altar do incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos. Alguém costuma dizer isso e eu acredito, que quando você está aqui na casa de Deus, o anjo está colhendo a tua oração. Quando você está aqui chorando, o anjo está colhendo as tuas lágrimas. Quando você está aqui, Senhor, o Senhor sabe, Ele tem sempre manda um enviado para poder recolher as tuas orações. E dentro das orações, o João viu, irmão. Isso aqui não é coisa da cabeça de João, não. Foi revelação, João viu. Que aquele anjo tinha na mão uma taça cheia de incenso. Aquela figura, mestre, lá do templo do incensário, que subia aquela fumaça, ali tipificava as orações do sacerdote em favor do povo. Claro, era também para perfumar o ambiente. E aí nós entendemos que quando eu oro, sobe diante de quê? Das narinas de Deus as orações dos santos. Nessa noite está subindo tanto incenso, nessa noite está subindo tanta fumaça, nessa noite está subindo tanta oração. Eu não vou deixar de dizer isso, porque eu estou cometendo até uma injustiça, porque para Deus não há fila. Alguém disse que de madrugada a fila é menor. Eu aprendi com o ensinador que é como se Deus estivesse dizendo próximo. Você vai te falar isso, né? Não tem isso, irmão. Ele pode resolver o problema de todo mundo aqui, agora. Todo mundo aqui. Deve ter mais ou menos aqui a igreja deve ter mais de 70 pessoas, 60 pessoas. Se ele quiser agora, estalar de dedo, ele resolve o problema de mais de 60 no mesmo tempo. Claro, nós entendemos que a pessoa diz que tem hora que você está dormindo na madrugada, eu estou orando. Então, para mim, a fila vai ser menor. Mas é como se Deus estivesse sentado, devido Thiago, e falando, próximo, 155, próximo. Pode falar, meu filho, o que você tem? Senhor, eu estou pedindo isso, tá bom, vou anotar aqui para não esquecer. Não, irmão. Ô, glória. Já está, a taça já está cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. Continua aí, Apocalipse 8. A oração dos santos, ela é preciosa. Agora, elas sobem com incenso perante a Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Lê para mim, por favor. 8, bota aí, irmão. Apocalipse 8, versículo 3. Para um pouquinho aí. Note uma coisa. Você está onde? Aonde você está? Agora, nesse momento. Está dentro da tua casa? Está dentro da casa de quem? De Deus. Note que a primeira revelação e a segunda revelação de João tinha altar. Vai lembrar você nessa noite alguma coisa? Essa noite tem altar aqui? Tem altar ou não tem? Oh, glória. Oh, glória. Olha só, tem altar. Ó, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Pode continuar para mim, por favor. Para o ouro das orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Irmão, a minha oração está diante de Deus. Ah, pastor, mas eu estou pedindo há tanto tempo. Não tem importância. É importante nessa noite, eu já aprendi. A minha oração já subiu até o trono de Deus. A minha oração já está na mão do anjo. Agora eu não posso prometer a resposta, porque a resposta está na mão de Deus. Então, irmãos, eu vou encerrar no 9:10. Então, glória a Deus. A nossa vida nessa noite aqui foi para nós ouvir tudo isso. Eu dei essa volta toda para falar isso, que nós precisamos viver uma vida de oração. Aleluia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia. É a oração certa?
Sei. É a oração eficaz? Também não sei. É a oração certa? Não sei. É a oração que resolve? Não sei. É a oração que é forte? Não sei. Não sei. Eu sei de uma coisa: Daniel vivia uma vida de oração. E outra coisa, nada pôde impedir a oração de Daniel. Irmão, nada pode impedir a tua comunhão com Deus. Porque sabe como é que é a tua comunhão com Deus? Não tem outra. Louvar é muito bom, ler a Bíblia é muito bom, e tem que fazer mesmo. Mas a forma de você ter comunhão com Deus é através da oração. Você vai estar falando com Deus. Como é que você está me conhecendo? Porque você está tendo comunhão comigo. Através de quê? Está falando comigo, estou falando com você. Se você não falasse comigo, você não ia me conhecer. Você não ia ter comunhão comigo, você não ia me conhecer. Como é que eu conheço a Deus? Através da oração. Eu bato um papo com Deus, eu vou falando com Deus. Tem gente que não tira um momento para oração. Como é que ela quer conhecer Deus se ela não vive uma vida de oração? Sabe o que está acontecendo? Lá no céu, o altar, tem até altar, tem até o incenso, mas a taça dele é como se fosse da eu. Como essa taça tivesse o nome lá, Wagner, minha taça está vazia, porque não sobe nada, tem nenhuma fumacinha. Meu irmão, já orou hoje? Eu fiz aquela oração, né, na hora do almoço. Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Orou hoje? Orei, aí eu levantei na minha cama e disse: Senhor, obrigado por levantar, não quero um dia abençoado, tchau, fui. Orou de sair de casa? Não sei para que orar essa de Deus me guarda, eis que não dos que desejará, nem guarda dominar o guarda de Israel. Irmão, a nossa vida, ela é uma vida de oração. Aleluia! Você tem que aprender isso, meu irmão. Você está na tua casa, você está na vida de oração. Você está no teu trabalho, você está em vida de oração. Você vem para a igreja, porque tem gente que tem a igreja e ora. Não tem isso não, graças a Deus. Mas, irmão, eu falo que eu sei que a minha esposa é testemunha. Eu já vi crente chegar na igreja, nem ajoelhar para orar. Nem ajoelha para orar. Senta como se nada estivesse acontecendo, cara de paisagem, e depois quer o culto abençoado. Meu irmão, quem faz o culto é você. Até porque o culto não é para as pessoas, não. O culto é para Deus. Sabe o que está acontecendo? Porque tem muitos lugares aí que a presença de Deus já não é mais a presença de Deus, é só a presença agora de homem. Porque agora, irmão, as pessoas querem fazer culto para o homem. Eu quero fazer agora um louvor muito bonito, porque as pessoas têm que ver que eu canto bem. Eu tenho que fazer agora uma introdução bem melódica, bem com um monte de acorde, porque as pessoas têm que saber que eu sei tocar bem. Eu tenho que preparar um grande sermão, eu tenho que trazer agora o grego, o hebraico, eu vou dar uma rachada no hebraico, eu vou falar do grego, porque para as pessoas saberem, irmão, o culto é para Deus. E se você fala isso, aprende a não falar mais essa noite. Tem gente que diz: como é que foi o culto? O culto foi fraquinho, irmão. O culto foi fraquinho, não. O culto não é para você. O culto é para Deus. O pregador está fraquinho, não. O pregador veio com humildade, simplicidade. É o que ele sabe, é o que ele tem. Ele não vai ficar inventando, não. A pessoa quer, irmão, porque parece que o culto é para um homem, eu quero me aparecer. Não, meu irmão. O culto é para Deus. Se veio para perguntar, foi veio de acaso, o culto não foi bom, eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, esse culto foi bom para o Senhor? Senhor, o Senhor está se agradando desse culto? A gente não faz essas perguntas para Deus. Deus está falando essa noite. Esse é o nosso costume. Aí o culto não foi bom. Fui lá na vigília, fiquei até 11 horas, meia-noite. Não gostei não. O presbítero, o evangelista William, estava meio sem unção. Estava meio estranho. Irmão, o culto não é para o evangelista William, não. O culto é para Deus. Claro, eu também entendo, eu não sou um doente mental. Eu entendo, eu sei que nós temos que fazer para Deus o melhor. Melhor adoração, melhor louvor, melhor pregação. Tudo tem que ser melhor. Agora, tem que saber também, como Paulo falou, é o culto racional. Tem que saber quem eu estou adorando. E você vê hoje, irmão, pastor, eu tenho que falar. Vou encerrar. Tantos subterfúgios, é luz apagada, é joguinho de luz. Irmão, eu queria saber. Vou falar aqui, tá vendo todo mundo. Não tem vergonha de falar. O pastor Márcio falou aqui no altar, aqui, nesse altar aqui. Ele falou: rapaz, eu apagava a luz, porque uma vez eu perguntei para ele: pastor, por que você não apaga a luz?
Alguém já me tem mesmo, não, porque ficar um ambiente melhor, assim, as pessoas ficam mais. Meu irmão, a gente não precisa de luz apagada para ter presença de Deus. E aí, para que apagar a luz? Se lá no céu não vai ter nem como apagar a luz, porque a Bíblia diz que até o próprio Senhor, Ele iluminará a cidade. Não vai ter light, não vai ter outra concessionária, né? Não vai ter nada, irmão. Não vai adiantar. O Senhor iluminará a cidade. Não tem trevas. E ó, não fica satisfeito com a alegria não, porque está da light não. Não vai precisar de funcionário da light lá. Não vai precisar. Ô glória. Não vai precisar. Vai trabalhar em outra coisa. Não vai faltar luz. Ô glória. Aleluia. Não vai dar pico de fase. Ô glória. Esse é o teu Senhor. Ele vai iluminar a cidade. Oh meu Deus. Aleluia. Porque você pergunta, Senhor, como é que está o culto para ti, Senhor? A gente quer fazer muito culto egocêntrico. O culto vai voltado para o homem. Será que o irmão vai gostar? Será que o irmão vai gostar? Aí eu vou falar assim porque o pastor é professor. Aí ele vai gostar da minha pregação. Irmão, eu preparei tanta coisa, eu preparo tanta coisa, eu estudo tanta coisa. Mas eu prefiro continuar assim, falando aquilo que Deus coloca no meu coração. Vamos melhorar? Vamos melhorar. Vamos procurar falar melhor? Vamos procurar falar melhor, porque para Deus é o melhor. Mas eu quero saber agora, Senhor. Essa pregação te agradou, Senhor? Meu irmão, porque se eu agradar você e não agradar Deus, não adianta de nada. Tem gente que quer agradar muito o homem. Não, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. Aí vamos fazer assim, vamos botar assim. Aí essa luzinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque as pessoas ficam mais à vontade. Irmão, eu sou da época, e eu sei que tem um montão de gente que também era da minha época. Eu sou da época que quem operava era o Espírito Santo de Deus. Eu sou da época que a igreja ia para o joelho, pedir a Deus orientação do que ia fazer. Eu sou da época que Deus comandava a situação. Eu sou da época que os homens não precisavam de invencionice, de subterfúgios, de colocar emendas. Não, meu irmão, eu sou do tempo em que o Espírito Santo que domina a sua igreja. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele domina a tua vida. Ele sabe a tua vida. Então pergunte para Deus, Senhor, o Senhor se agradou no meu culto? Não precisa dizer que não, quando chegar na tua casa, quando você for dormir, tu fala para ele, o Senhor, o servo falou lá, o pregador falou. E é uma verdade. Porque a gente não pergunta, velho. Todo respeito do Senhor para a sua idade, a gente pergunta, Senhor, como é que foi meu culto para ti? Foi bom? Porque a gente fica preocupado com a pessoa que está recebendo. Aí eu estou preocupado com o cachê que eu vou receber. Não posso desagradar o pastor. Aí eu tenho que trazer a igreja, levar a igreja ao êxtase. Não, meu irmão. Quem tem que fazer a obra nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que fazendo. Eu não preciso inventar mais nada. Eu não preciso trazer emendas. Eu tenho que só abrir minha boca e deixar Deus falar como Ele está falando nessa noite. Que o Espírito de Deus continue falando. Amém? Obrigado, glória a Deus.